Portugal é um dos países da Europa com a maior taxa de assédio. As mulheres continuam a ser as principais vítimas e a maioria ainda tem medo de denunciar. Dizer que não é a reportagem especial desta semana. Eu estava a receber ataques, não recebia apoio de ninguém, as pessoas ridicularizavam-me, faziam-me assédio sexual. Isso é que sei que me diziam ao ouvido, desrespeitaram-me, apalparam-me, ridicularizaram-me, fizeram bullying. Dia após dia, semana após semana, durante meses que se transformaram em anos, o assédio foi companheiro assíduo de Cassandra. Vítima de sucessivos ataques por parte de colegas de trabalho, foi assediada pela primeira vez, em 2019, por um segurança da empresa. Ele começou por aliciar-me, apalpar-me. Eu sempre a negar e as minhas colegas diziam: vai falar com a gerência, vai falar com a gerência. E eu dizia: para com isso. Ele sempre insistia. Depois, um dia, quando elas o confrontaram, e eu disse que ia falar com a gerência, ele parou de me apalpar e de se insinuar para mim. Só que insinuava-se debaixo das câmaras, fora das câmaras, para não ser visto, e depois mandava-me beijos. E eu chegou a uma altura que já estava insuportável. Mas este foi apenas o início de um longo calvário. Tornou-se no alvo preferido dos colegas, que aproveitavam todos os pretextos para a perseguir e atormentar. Casado, e andava a sugerir-me situações obscenas, como levar-me para a cama, sexo. E era um segredo nosso. E eu andava a fugir dele, quando trabalhava à noite com ele. Eu parecia que via o demónio, eu fugia. Uma vez encostou-me à parede, eu fiquei sem saída, e eu só eu afastava, e eu sei como é que eu vou sair desta situação. Eles viam-me como um objeto. Está a entender? Eu pedia para me respeitar e não me respeitavam, eu sentia-me mal. O acesso ao balneário feminino foi-lhe sempre negado pela empresa. O balneário dos homens tornava-se então numa espécie de zona de caça, onde Cassandra era presa fácil para os seus agressores. Eles conseguiram estar à vontade comigo no balneário dos homens, quando me foi negado ir para o balneário das senhoras. E tiveram a vontade para fazer tudo o que quiseram, tipo tirar-me a toalha, estarem nus atrás de mim, os homens a mostrarem os órgãos sexuais, a insinuarem-se para mim. Houve quem fosse nos balneários espreitar-me dentro do balneário, eu a tomar banho, eu a maquilhar-me e a pôr-se um atrás de mim todo nu, os outros a verem, e eu a dizer: olha, podes fechar a porta. E ele a dizer: não, gosto de tomar banho com a porta aberta. Eu agarrava as minhas coisas e ia para outro espelho. Ele saía da cabine e punha-se em frente ao espelho. O Centro Interdisciplinar de Estudos de Género situou Portugal entre os países da Europa com a maior taxa de assédio. Os homens continuam a ser os principais agressores, sendo que 1 em cada 10 mulheres já foi vítima e mais de 14% no local de trabalho. No ano passado, a PAV recebeu 127 denúncias de assédio sexual. A maioria das vítimas ainda teme denunciar, não só por medo de represálias, mas também pela dificuldade em provar. Tive medo das represálias. As pessoas são muito cruéis, são muito agressivas, e eu tive medo de represálias. Eu saía com medo que me agredissem. Tenho colegas meus que viam os ataques que me fizeram, muitos ataques, e lamentavam e diziam que o que eu estava a sofrer era horrível, mas para eu não desistir, era o que diziam. Eu tentei. Este crime, uma das suas maiores dificuldades é aqui a questão da prova. Não só porque muitas destas situações ocorrem entre a vítima e o agressor ou a agressora, mas mesmo quando existem testemunhas, todos os intervenientes nesta situação, todos aqueles que testemunham isto, têm muito receio em fazer a denúncia por medo de represálias, por medo de perder o trabalho, e a verdade é que, se olharmos para os números, também é visível que a maioria dos inquéritos acaba por ser arquivado por falta de provas. O nosso país não está
dimensionado para apoiar estas vítimas, para lhes dar a segurança de avançarem com as queixas. Mas muitas vezes estas mulheres estão tão fragilizadas que só o facto de ter que verbalizar tudo aquilo que lhe aconteceu acabam por não prosseguir com o processo, de não conseguir verbalizar tudo o que lhes aconteceu. E isto, claro está, que sem uma prova sustentável é impossível chegar a uma condenação, até pelo princípio do nosso direito, que em caso de dúvida deve sempre absolver-se o réu. Cassandra acusa a empresa de nada ter feito para impedir os constantes abusos e faltas de respeito por parte dos colegas. A gerência via, a gerência não fez nada, eles têm gravações e viam que eles estavam sempre de volta de mim. Por fim, já a mim que estava à parede, eles rodeavam-me toda e eu, vocês afastem-se de mim, não quero que me toquem. Percebe? E estava-me à parede para isso não acontecer. Eu caí em várias armadilhas que os meus colegas me fizeram. E a gerência viu, os chefes viram, nada fizeram. Se isto chega ao conhecimento da entidade patronal, e a entidade patronal aquilo que tem que fazer é fazer um processo de inquérito, a abertura de um processo prévio de inquérito, para apurar até que ponto é que esta denúncia desta prática ilícita é verdadeira ou não. E aqui abre-se o momento do processo disciplinar. Contactada pela Record TV, a empresa revela não ter conhecimento da existência de denúncias de assédio sexual. Admite situações pontuais de ofensas a uma funcionária e um desentendimento da mesma com um antigo segurança. A empresa diz ter em vigor um código de conduta para o combate ao assédio no trabalho e reitera que nenhuma das situações descritas configura assédio sexual, com o qual nunca seriam coniventes. Quando sentiu que estava no limite, Cassandra perdeu o medo e viu chegado o momento de pedir ajuda. Eu recorri a várias instituições, uma delas foi a APAVA, que me ajudou também imenso. Eu estava de cabeça perdida e pegaram nas minhas coisas e tentaram-me ajudar o melhor possível, porque eu não sabia para quem é que me havia de dirigir. Eu sentia-me sozinha neste meio todo. Aquilo que é muito comum numa primeira fase é a vítima sentir-se muito desorientada, muito sem chão, por assim dizer, não sabe bem a quem recorrer. Muitas vezes, quando vêm ter connosco, estão precisamente nesta primeira fase em que não fizeram ainda nada quanto à situação e vêm numa perspectiva de perceber se a situação consubstancia sequer algum tipo de crime ou contraordenação, e se sim, como é que podem proceder, a quem é que podem recorrer, quais são os seus direitos. É importante que, em primeiro lugar, a vítima se consciencialize de que não é responsável pelo que está a acontecer e que é responsável, sim, por agir face àquilo que está a acontecer, ou seja, dotar a vítima de capacidade para reagir. E aí é importante que ela também, de alguma forma, consiga arranjar apoio social. Certamente não vai conseguir arranjar apoio de todas as pessoas que ela gostaria, mas é importante que procure encontrar 2 ou 3 pessoas que a apoiem, que de alguma forma a valorizem e a empoderem. Falamos muito do empoderamento, que a empoderem no sentido de afirmar-se e no sentido de ela própria saber que tem esse direito a apresentar queixa ou eventualmente a procurar ultrapassar a dificuldade. É muito importante para a vítima saber que não é a única que está a passar por esta situação, que viveu uma situação destas, porque a verdade é que é importante romper aqui com o isolamento, que é muito típico nestas situações. A vítima tem muita tendência para se isolar e para não querer falar sobre o assunto, e é importante rompermos com isso. Um projeto de lei entregue pelo PAN na Assembleia da República propõe autonomizar o crime de assédio sexual, passando assim a assumir-se como crime público, à semelhança do que aconteceu com a violência doméstica. A sociedade muitas vezes só acredita na existência do crime, e quando eu digo isto é o agressor só acredita que pode ser punido por um ato que pratica, se alguém lhe disser, atenção, que aquilo que tu fazes é punido por lei. Sem dúvida que existe aqui um contexto, não só em termos hierárquicos, mas também em termos da própria questão de machismo, que poderá, sem dúvida, dar uma sensação de impunidade a muitos homens face a este tipo de comportamentos. A nossa sociedade é lenta a apoiar as vítimas e é lenta a exigir a autorregulação das empresas, no sentido de que estas sejam obrigadas a sensibilizar a sua comunidade de trabalhadores para que este tipo de atitudes não aconteça.
Em 2017 ganhou força o movimento Me Too, que levou à condenação do produtor Harvey Weinstein a 23 anos de prisão por agressão sexual. O movimento deu voz às vítimas, encorajou mulheres de todo o mundo a denunciar abusos e quebrar o silêncio. A questão do movimento do Me Too foi muito importante no sentido de alertar que isto é um acontecimento que ocorre em qualquer tipo de estrato social, em qualquer tipo de pessoas e que, portanto, todos nós estamos sujeitos a ser vítimas de assédio. Depois há tal vulgarização, mas essa tal vulgarização muitas vezes está associada à descredibilização que ainda é feito em termos de assédio. Porque se de facto o assédio fosse encarado como algo que deve ser combatido, essas questões que nós falamos de que agora tudo é assédio, se calhar já não se ponham. Põem-se porque se calhar ainda não estamos totalmente conscientes da importância que é este combate. Ouvia-se muito esses comentários, hoje em dia uma pessoa nem pode fazer um comentário a uma mulher bonita que é logo importunação sexual ou logo assédio. E isso não é verdade, ou seja, o assédio e a importunação sexual são crimes sérios e exigem uma gravidade que não é a mesma de um mero piropo ou um comentário ou um elogio a uma pessoa. Faz muito esse tipo de comentários, mas lá está, acho que só contribuem para desvalorizar mais uma vez aquilo que a vítima está a sentir. O assédio, como disse também anteriormente, exige um certo encadeamento de acontecimentos, não é um ato isolado, por muito gravoso que seja, e desvalorizarmos a situação como um mero piropo, e hoje em dia tudo é assédio, só faz com que, lá está, as vítimas mais uma vez tenham receio em denunciar as situações porque sabem que muitas vezes não serão levadas a sério. Se eu tiver a coragem de assumir que fui vítima ou que estou a ser vítima daquele tipo de assédio, muito provavelmente existem outras vítimas e é importante alguém dar esse primeiro passo, porque se calhar há muitos silêncios, porque aqui há muitas questões de silêncio, e se nós dermos esse passo, como aconteceu no movimento do Me Too, vão aparecer muitas outras pessoas e essas pessoas vão dar a força para que o agressor de alguma forma seja apanhado. É óbvio que o assédio ainda é visto culturalmente como uma coisa normal, é quase como o piropo. Quando passa na rua e alguém lhe dá um piropo, há uns anos atrás, as mulheres, algumas delas, até se sentiam um objeto admirado, não é? Um objeto admirado. Mas é precisamente aqui, é o objeto. Nós não podemos ser objetos. Anos de assédio e humilhação fizeram feridas que, apesar de invisíveis a olho nu, acabaram por deixar cicatriz. Tive que pedir férias forçadas, que eu não estava já bem, porque eu não conseguia trabalhar, não conseguia. Naquele ambiente tóxico, não dá. É um ambiente muito agressivo, muito violento. Eu não conseguia dormir, acordava de meio da noite quando adormecia, acordava já não adormecia outra vez. Até que eu fui à psiquiatra e ela ajudou-me. A psiquiatra foi uma pessoa, naquele momento, pegou em mim, medicou-me e eu consigo ter dias bons à conta dessa medicação. O assédio sexual deixa marcas psicológicas e pode mesmo provocar traumas na vítima. De alterações de humor, ou seja, as pessoas poderão ter uma tendência mais depressiva. Existem situações de stress pós-traumático também muito, e aí é importante nós trabalharmos o trauma, porque muitas vezes o próprio assédio acaba por causar trauma na pessoa. Existem questões de perturbação de pânico, questões de ansiedade, associada à ansiedade. As marcas são profundas mesmo, não está fácil. Eu estou-me a perceber disso agora, porque eu estou medicada, e mesmo assim, medicada, está complicado. Eu estou com um trauma psicológico muito grande e não sei quando é que isto vai desaparecer da minha mente. Eu estava num estado lastimável que eu não conseguia falar, eu não conseguia te contrapor com eles. Eles pareciam-se... Sabe o que é a comparação que eu acho? As hienas a atacarem todas ao mesmo tempo e uma presa a atacar-me. Portanto, eles são cobardes, porque eu era uma pessoa, eles eram muitos. Hoje, Cassandra sabe que não está só. Dia após dia, semana após semana e mesmo que os meses se transformem em anos, não desiste de lutar por justiça e voltar a ser feliz. Porque eles pensam que eu estou sozinha, não estou. Eu pensava que estava sozinha, não estou. Eu tenho amigas, eu tenho organizações, eu tenho a lei do meu lado e eu não sabia disso. Eu pensava que estava sozinha, percebe?
Eu sinto aqui qualquer coisa, uma ferida cá dentro que tem a não fechar. A psicóloga diz que isto vai demorar um bocadinho, eu não sei quanto tempo é que isto vai demorar. Mas eu quero que isto feche, eu quero voltar a ser a pessoa feliz que eu era. Neste jogo de poder entre agressor e vítima, os agressores recorrem a todas as armas para insistir num sim que tarda em chegar e ignoram toda e qualquer tentativa das vítimas de dizer que não.